diferença entre religião e mitologia? Pois é, você já deve ter se feito essa pergunta, né? Qual que é a diferença entre mitologia e religião? Por que é mitologia grega e é religião cristã, né? O que separa uma coisa da outra? Tá? Bom, primeiro, não é uma separação rígida, certo? Religião, na verdade, é um conjunto de doutrinas, de dogmas, de comportamentos, né? É uma, resumindo, filosofia, né? Que tem a ver com a ideia de comportamento ético, né? Mitologia, né? Deriva da palavra mito que quer dizer história inventada, né? Mentira, né? Que serve para explicar um determinado comportamento religioso, né? Por isso, quando você fala de mitologia grega, você está falando do quê? Você está falando lá das histórias do tipo Orfeu e Eurídice, né? Histórias do tipo os 12 trabalhos de Hércules. Você não está falando do comportamento religioso. Se você observar aquilo que a gente chama de religião, você vai encontrar alguns mitos, por exemplo, né? Se você pegar aqui no Ocidente, por exemplo, a religião mais popular que existe é a religião cristã. E dentro do cristianismo você vai encontrar um conjunto de mitos, né? Por exemplo, você vai encontrar lá o mito do dilúvio, né? Será que alguém realmente acredita que choveu 40 dias, 40 noites e a terra foi inundada? Não, isso tem um significado religioso, né? Isso tem um significado quanto ao comportamento ético, mas não é uma verdade absoluta, né? Você vai falar, o paraíso com Adão e Eva conversando com a cobra, quem que eles pensam que são? Harry Potter, né? Não, isso tem a ver com outras questões que tem a ver com comportamento, né? Então a gente tem que separar o que é um mito do que é a fé, do que é a religião. Ah, mas a videoaula de hoje é sobre mito e religião? De certa forma, né? Você deve estar se perguntando por causa do título lá, mas hoje, né, para entender essa lógica, vamos falar sobre alguns mitos dentro da religião católica, né? E vamos começar aqui pela história de São Cristóvão. Começando lá, São Cristóvão, um santo bastante popular entre os católicos, né? Inclusive, essa semana, agora dia 25 de julho, foi dia de São Cristóvão, né? E é o santo protetor dos motoristas, dos transportadores, né? E toda essa galera aí. Pô, e esse santo é um santo mártir, né? Alguém que morreu em nome da fé e pode não ter existido. Pois é, pode ser que esse santo nunca tenha existido de verdade, né? Pode ser que esse santo aí seja simplesmente uma construção, né? Ainda mais quando você vai lá e vai buscar os primeiros registros desse santo aí, começa a aparecer umas histórias muito loucas sobre ele. Então vamos lá, né? Quem que foi São Cristóvão? São Cristóvão, como eu disse, é um santo mártir, um santo que morreu em nome da fé, lá no século III. Né? E ele é cultuado tanto pelos católicos de rito romano quanto pelos católicos orientais, né? Os católicos de rito ortodoxo, né? E qual que é a lenda? Né? A lenda fala de um rei de Canaã, né? Guarda esse nome, Canaã, que teve um filho e dedicou esse filho a Apolo e deu o nome a ele de Reprobus. Né? Repobros vai ser o nosso São Cristóvão. Bom, vamos lá. Aí que começa a aparecer umas coisas bastante curiosas, né? Porque eu acho que é melhor primeiro mostrar uma imagem, né, tradicional de São Cristóvão para a gente entender, né, o que tem de peculiar nesse santo. Dá uma olhada nisso. Gloria in excelsis Deo. Pois é, um santo com cabeça de cachorro.
Isso mesmo. Nas primeiras histórias sobre o São Cristóvão, ele seria um sinocéfalo, né? E que raio que é um sinocéfalo? Um sinocéfalo é um homem com cabeça de cão, né? Um tipo de monstro que estava nos mitos medievais e que habitava ali algum canto do Oriente, né? Possivelmente essa relação entre Cristóvão e um sinocéfalo deriva da terra de Canaã, né? Canaã, né? Ele era cananeu, no latim canis, cão, né? Então, o homem da terra dos cães, né, é um sinocéfalo, né? É um homem com cabeça de cachorro. Pois é, essa imagem do homem com cabeça de cachorro, né, tem a ver com o princípio da fidelidade, né? O cão é um animal extremamente fiel. Mas o sinocéfalo não era um ser fiel, pelo contrário, era visto como um ser selvagem, um ser antropófago, um ser que comia carne humana, né? E volta lá para um outro elemento bastante curioso, né? O nome de batismo, né? Não vamos confundir aí com o rito católico, né? O nome de batismo do Cristóvão era reprobus, né? Você deve estar percebendo a semelhança entre reprobus e reprovar, né? Recusar, né? Reprobus, se buscar do latim, quer dizer algo do tipo salafrário, sacripanta, mequetrefe, desqualificado. Cara, quem ia botar um nome desse no filho? Então, vamos lá, segue na lenda, que aí tem um negócio bastante curioso. O Cristóvão, né, o reprobus, né, teria se tornado um homem muito grande, muito forte. No próprio rito católico, lá que fala de Cristóvão, ele é relatado como um homem gigantesco, né? E Reprobus, né, decidiu que, como ele era muito grande e muito forte, ele iria servir apenas o mais forte dos homens, né? E encontrou um rei. Né? Encontrou um rei que a lenda não fala de onde era esse cara, né? E esse rei, ele temia o diabo. Pô, como é que eu vou servir alguém que teme o diabo, seja lá o que o diabo seja, né? E decidiu abandonar esse rei, né? E ele encontrou uma outra figura que parecia ser bastante forte, que era o próprio demônio, né? E aí ele começa a servir o demônio, e aí percebe que o demônio tem medo da cruz. Como é que eu vou servir alguém que tem medo de um objeto, né? E aí ele vai encontrar um eremita, e o eremita vai explicar o cristianismo para ele. Ele fala, beleza, curti esse negócio, achei bastante interessante, mas olha, eu não vou ficar jejuando, eu não vou ficar rezando para esse Deus que me parece fraco, né? Nessa, o eremita deu para ele uma missão. Então, aí você vai fazer um ato cristão, você vai transportar pessoas que vai atravessar um rio que tem aqui próximo, né? Um rio bastante caudaloso, né? Como você é muito grande, muito forte, você coloca as pessoas nas costas e leva. O santo protetor dos motoristas, dos transportadores. Aí vem a relação, né? E o Reprobus, né, faz esse transporte até um dia, né, que apareceu um molequinho, né, pedindo para ele transportar. Ele catou o sujeito, jogou nas costas, né? E foi transportando, e nessa que foi transportando, foi sentido um peso muito grande, né? Quase não conseguia carregar, né? E exclamou em determinado momento, como parece que eu estou carregando o mundo inteiro nas minhas costas. E o molequinho falou, não, você não carrega o mundo, mas você carrega o filho daquele que o fez, né? E aí ele realmente se converte ao cristianismo. Cara, olha que legal. Um ser com cabeça de cão que transporta as pessoas de um lado para outro do rio. Você já deve ter ouvido falar num cara desse tipo, não é? Pois é, cara, Anubis, o barqueiro dos mortos entre os egípcios, aquele cara que levava as almas de um lado para o outro de um rio, né, que separava o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Mas Anubis não tinha cabeça de cão, era uma cabeça de chacal, era uma cabeça de canídeo, tá? Isso com certeza. A gente não consegue definir se era realmente uma cabeça de lobo, de chacal, de cachorro, né? Tem uma baita discussão entre os egiptólogos sobre isso, mas, no geral, é um canídeo,
né? E ver essa mesma imagem do barqueiro que transporta e que faz aquele serviço fielmente, você vai encontrar também nos ritos gregos e romanos, né? Caronte, né? Vê que São Cristóvão, ele se relaciona diretamente com esse conjunto de mitos, né? Só que dentro do cristianismo ele vai ganhar uma nova cara, uma nova imagem, né? A ideia da fidelidade em servir a Deus, né? Então você pega um mito ligado diretamente à religiosidade. Vê que isso, que possivelmente é uma história inventada, acabou sendo absorvido pelo rito cristão e passou a fazer parte das propostas da fé, né? Ele se tornou uma representação da ideia de ser fiel, né? Da ideia de seguir ao pé da letra a mensagem de Deus, né? Só que tem que ganhar fatores novos, né? A própria imagem de um santo com cabeça de cachorro, um santo monstro, um santo sinocéfalo. Pois é, né? Como isso acabou se transformando num homem comum, né? Vai aparecer dentro do rito cristão, né? Onde vai falar que, olha, quando ele se converteu, né? Recebeu o dom de ter uma aparência de homem normal, né? Até que essa ideia do sinocéfalo se perdeu e ele sempre foi um homem normal, apenas muito grande e muito forte. E se acrescenta um novo elemento que vai aparecer lá na Legenda Áurea, né? Legenda Áurea, né? Que é um dos primeiros grandes livros de histórias de santos, né, escrito lá pelo Jacopo de Varazze, né, que vai contar inclusive um milagre, né, que depois lá que o Cristóvão, né, que aí mudou de nome de Reprobus para Cristóvão, quer dizer, aquele que transporta o Cristo, né, aquele que leva o Cristo, né, o que leva a palavra de Deus, né? Depois que ele transportou o Cristo através do rio, né, o Cristo mandou que ele pegasse o cajado dele e fincasse do outro lado do rio. E dali brotou uma grande palmeira, né? Desse milagre realizado, o Cristóvão teria gerado uma série de conversões ao cristianismo, o que levou à morte dele por uma perseguição gerada pelo imperador Diocleciano, às vezes registrado como imperador Décio, né? De novo, né? Dentro do mito você vai encontrar variações, porque a história não é plenamente verdadeira, né? Então realmente existia um Cristóvão, né? Que transportava pessoas no ombro através de um rio. Vai saber, né? Vai saber se isso é verdade. Possivelmente isso é um mito, mas esse mito se liga diretamente à ideia da religião. Próximo santo de hoje, esse é um santo que não é parte do panteão católico aí, por uma recusa da própria igreja, né, que é o São Guinefor. Fábio, você tá de sacanagem, cara. Isso é um cachorro. Como é que um santo que é um cachorro? Até o sinocéfalo, né, dá para você pensar em alguma coisa. Isso é um cachorro. Pois é, São Guinefor é um cachorro, né? A quem se teve uma devoção muito grande que durou ali até o século XX, apesar de não ser reconhecida, né? Se você for lá para o sul da França, lá na região de Lyon, né, é capaz que você encontre alguns registros ali da devoção a São Guinefor. Bom, a primeira vez que a gente ouviu falar de São Guinefor foi num registro de alguém que auxiliou a acabar com o rito desse santo. Um inquisitor, né, da ordem dos dominicanos. Olha que curioso, a Inquisição, que era guiada pelos dominicanos, né, se fazia uma referência aos dominicanos de Domini, Senhor, canis, cão, os cães do Senhor, né, aqueles que caçavam os hereges. Olha o cachorro aparecendo de novo aí nas nossas histórias. Mas São Guinefor, né, registrado por esse inquisitor chamado Etienne de Bourbon. E o Etienne de Bourbon, né, foi para lá, para essa região, né, e acabou, né, destroçou com esse movimento. Não plenamente, né, isso aconteceu lá no século XIII, né, e que nem eu falei, durou esse rito até ainda o século XX. Né? Então, historinha de Guinefor.
Guinevere era um galgo, né? Um galgo, né? Uma raça de cachorro, né? Desse da imagem que eu mostrei ali, né? E ele pertencia a um nobre, né? Que vivia num castelo, numa comuna, né? Essa comuna chamava Villan-les-Dombes, né? E lá na região do Rodon, na diocese de Lyon. E esse dono tinha esse cachorro, né, bastante fiel, a ideia da fidelidade de novo, né? E um dia ele resolveu sair para caçar, né? Saiu para caçar e deixou o filho dormindo no berço, né? E o Guinevere, o cachorro, ficou ali cuidando da casa, né? Eis que esse nobre, que o nome se perdeu, voltou para casa, né? E quando chega em casa foi ver o filho e o berço dele tá virado, né? O berço dele tá virado e tem sangue nos lençóis. E ele entra em desespero e ele começa a circular pelo castelo e ele encontra Guinevere, o cachorro, com a boca toda ensanguentada. Desesperado, meu cachorro matou meu filho, arranca a espada e mata o cachorro. Pouco depois de ter matado Guinevere, ele começou a ouvir um choro de criança. E ele começa a seguir o choro e ele encontra o filho. E o filho não tem ferimentos. E próximo do filho ele encontra o quê? Uma víbora. Uma víbora morta a dentadas. E aí caiu a ficha do nobre, né? Olha, eu pensei que o cachorro tivesse matado o meu filho, mas na verdade a víbora, né, estava no berço do meu filho e ele subiu no berço e ele matou a víbora e ele salvou o meu filho e eu injustamente matei Guinevere. Ele ficou tão angustiado que resolveu dar um enterro para o cachorro, dar um enterro cristão, né? Chamou sacerdote e tudo mais e fez todas as litânias lá para enterrar o cachorro, né? E depois que enterrou o cachorro, montou um mausoléu, né? Um altar, um túmulo digno de alguém que fez um ato muito heróico, né? A história do cachorro que salvou a criança e que teve um enterro cristão começou a atrair muita gente, né? Que transformaram ali um espaço de peregrinação. E as pessoas iam rezar, né, no mausoléu de São Guinevere. Inclusive levavam seus filhos pedindo proteção ao santo cachorro, né, a seus filhos. Né? Afinal de contas, São Guinevere protegia as criancinhas. Né? Quando Etienne de Bourbon chegou naquela região e descobriu isso, ele ficou muito pau da vida. Como assim essas pessoas estão adorando um santo cachorro? Né? E mandou exumar o corpo do Guinevere, mandou queimar os ossos do Guinevere e destruir o mausoléu. Bom, por fim, né, apesar de toda essa ação do Etienne, as pessoas continuaram rezando para São Guinevere, não mais no mausoléu, não mais no túmulo do Guinevere que foi destruído, mas nas suas próprias casas. Então surge o rito de São Guinevere, que óbvio, né, nunca foi acolhido lá pela igreja, né, não vai ter um santo cachorro, né, ele nem era batizado, afinal de contas, né, e essa história acabou se perdendo, né, acabou não entrando para o conjunto de mitos de uma determinada religião, mas é um mito criado em cima de outros mitos que já existiam, né? Se era possível ter um santo sinocéfalo, né? Por que não um santo cachorro? E antes de encerrar esse vídeo, só queria lembrar que esse é o último vídeo do mês de julho. Isso quer dizer que, olha, sábado que vem já é agosto, e se você já está há algum tempo aqui acompanhando a prancheta do Suetônio, você sabe que agosto é o mês do medo na prancheta do Suetônio. Sim, agosto é o mês do medo na prancheta do Suetônio, né? Vamos aí voltar ao nosso ritmo de falar sobre histórias escabrosas, histórias assustadoras, né? E que vão envolver mitologia, que vão envolver coisas sobrenaturais, né? Dentro dos documentos históricos. E aí, curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, não curtiu, não curtiu, vai lá embaixo, não discutir. Essa é a prancheta do Suetônio, eu sou o professor Fábio, e você, meu nego, você deveria estar estudando.